Você já tentou definir um conceito para a educação? Demerval Saviani apresenta a educação como o ato de produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Aquilo que foi construído ao longo da história é referência para se construir uma educação de qualidade, e é por isso que os professores devem conhecer a história da educação. Nesse período, a prática educacional pedagógica era tradicional católica, misturando ensino e catequização, sendo os jesuítas os principais responsáveis pela educação brasileira. Na história da educação no Brasil, considerando as concepções pedagógicas, no período de 1549, quando chegaram os jesuítas no território brasileiro, até 1759, quando o Marquês de Pombal expulsou a Companhia de Jesus do Brasil, a prática educacional se efetivou com a pedagogia tradicional católica, misturando ensino e catequização, sendo os jesuítas quem efetivamente iniciaram a constituição de uma rede educacional brasileira. Após a demissão do Marquês de Pombal, as aulas régias passaram a se chamar aulas públicas. A educação passa a ser legalmente gratuita no artigo 179 da Constituição de 1824. Para cumprir essa determinação, deputados e senadores aprovaram uma lei em 15 de outubro de 1827, que marcou o Dia do Professor, e indicou que fossem criadas escolas de primeiras letras em todas as cidades e vilas. O ato adicional número 16 alterou a Constituição, delegando a responsabilidade da educação inicial e da formação de professores às províncias, que tinham autonomia para a construção das escolas e definição das regras educacionais em seus territórios. Nesse movimento, no Rio de Janeiro, em 1837, foi fundado o Colégio Pedro II, como um modelo de ensino secundário com investimentos do Império. Nessa época, os estados assumem as responsabilidades com muitas dificuldades financeiras, com exceção do estado de São Paulo, que criou a Lei do Ensino Público Paulista, propondo grupos escolares onde os alunos eram divididos em séries por idades. A ideia de uma educação para todos ganhou força. Destacaram-se nesse período como os pioneiros da nova escola Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e outros, que defendiam a escola pública, laica, igualitária e sem privilégios. Quase todo o texto da Carta de 1934, referente à educação, apresentou um movimento renovador, destacando a responsabilidade do Estado na construção do sistema educacional. No entanto, a tese liberal do ensino laico foi derrotada no artigo 153, que trouxe o ensino religioso de frequência facultativa e ministrado de acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno, manifestada pelos pais ou responsáveis, e constituirá a matéria dos horários nas escolas públicas primárias, secundárias, profissionais e normais. A oferta gratuita e obrigatória do ensino primário foi apresentada pelo Estado Novo e validada pela Constituição de 37. A Constituição dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 1946, retomou a Constituição de 34, garantindo recursos vinculados da União para cumprir a obrigatoriedade e gratuidade da educação primária e continuidade dos níveis posteriores de ensino. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, número 4024 de 1961, apresentou o ensino primário obrigatório com 4 anos de duração.
A ditadura militar promulgou uma nova Constituição em 1967, sendo alterada pela Emenda Constitucional número 1, que retirava a vinculação de recursos para a educação, dificultando a valorização do magistério e a manutenção das escolas. Nesse período de democratização, foi elaborada a Constituição de 88, que estabeleceu o ensino fundamental obrigatório e gratuito. Teve-se aqui um movimento que garantia a vaga, permanência e qualidade do ensino público brasileiro, incluindo também o ensino médio. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi a nova lei sancionada em 1996, que definiu como educação básica a educação infantil, ensinos fundamental e médio, separada da educação superior, além de instituir o Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, foram apresentados pelo Ministério da Educação e eram referências abertas e não obrigatórios, numa proposta de reformulação dos currículos das escolas e da formação docente. O mais importante mecanismo de redistribuição de recursos vinculados à educação em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios se deu em 2007, com a Lei nº 11.494 do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério. A partir daqui, a educação básica dos 4 aos 17 anos se torna obrigatória e gratuita. E para aqueles que não tiveram acesso na idade certa, é dado o início da EJA, Educação de Jovens e Adultos. As diretrizes curriculares nacionais em 2010 foram apresentadas como normas obrigatórias para a educação básica, objetivando orientar o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. O Plano Nacional foi sancionado com a Lei 13.005 de 2014, com 20 metas e respectivas estratégias de implantação para serem cumpridas num período de 10 anos. É aprovada a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. A partir de então, os estados e municípios têm procurado mecanismos democráticos para a elaboração de currículos que deverão entrar em vigor em 2020. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, acesse os links na descrição do vídeo.